Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a culpa. Você sabe o que é culpa? Você já culpou alguma coisa, alguém, algum acontecimento externo? Até onde a gente tem culpa? Até onde a gente não tem culpa? E como lidar com a culpa? Como melhorar esse aspecto na nossa vida? Se você tem interesse pelo tema de hoje, se você sabe o quanto a culpa pode prejudicar o seu desempenho pessoal e profissional, fica no vídeo de hoje, mas já deixa seu like aqui embaixo. Curte o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa aqui seu comentário do que você está achando dos temas, se tem algum tema que você gostaria que eu falasse. Mas hoje a gente vai mergulhar no universo da culpa, específico em uma culpa. Tá curioso? Vem comigo pro tema de hoje. Vamos começar então com uma história. A boa e velha história que vocês gostam. A história de hoje é sobre uma empresa que não estava muito bem. Estava tendo vários problemas nessa empresa, né? E tinha muitos funcionários, todos os funcionários reclamavam muito e estavam muito desmotivados que a situação da empresa ia de mal a pior. E aí era necessário alguma coisa acontecer para reverter essa situação. Porque ninguém mais queria assumir responsabilidade de nada, estava todo mundo muito cansado, muito desmotivado, sem entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Reclamavam o tempo todo das coisas ruins, achavam que não tinha perspectiva de melhora e aquilo não fluía, né? E aí um certo dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram bem na entrada da empresa um cartaz. E nesse cartaz dizia exatamente o seguinte: olha, ontem faleceu a pessoa que impediu o crescimento da nossa empresa. Todo mundo chocado, um olhando para a cara do outro, falou assim: meu, nossa, no final das contas, que desgraça, mas que bom, né? Porque se essa pessoa faleceu, agora as coisas vão andar, agora as coisas vão caminhar. E todos aqueles foram convidados a participar do velório na quadra de esportes da empresa daquela pessoa que havia falecido. E aí todos ficaram extremamente curiosos para tentar entender quem que era essa pessoa, o que ia acontecer dali em diante. E aí todos eles foram se aproximando do caixão, né? E aí um por um foi se aproximando do caixão, e aí quando olhava assim dentro do caixão, tomava um susto e engolia seco aquilo, né? E um a um foi agitado e aí foi saindo em silêncio. E agitado, curioso, olhava para dentro do caixão, engolia seco e saía em silêncio. E aí, quando foram ver, tinha um visor, tinha um espelho no visor do caixão. E quando a pessoa se olhava ali, né, naquele caixão, ela via o reflexo dela mesma, né? E essa é a história de hoje. Eu quero trazer uma reflexão para a gente deixar fixado algumas coisas. Você já deve estar tendo algumas conclusões, alguns insights dessa história, algumas fichas estão caindo. Mas vamos falar agora sobre a culpa? Então vamos lá. A culpa é a responsabilidade por ações que acontecem, que causam dano ou prejuízo a uma pessoa ou uma situação, né? Então a culpa ela deriva disso, é uma pessoa ou situação que é responsável por aquele dano ou prejuízo. E aqui eu quero trazer dois extremos de pessoas que eu quero abordar. Então eu vou para as duas pontas, tá? Sempre vou para as duas pontas, para os dois extremos, porque assim fica muito mais fácil de entender o tema. O primeiro é aquela pessoa que vive o lado extremo, o extremo da culpa. Ela culpa tudo e a todos pelos acontecimentos que acontecem de errado na vida dela. Qualquer prejuízo que aconteça na vida dela, a culpa é de outra pessoa. A culpa nunca é dela. Um exemplo cotidiano, você deve estar falando, nossa, Jéssica, que desgraça. Então vamos lá. Vou trazer um exemplo bem esdrúxulo, que é o que a gente mais gosta e comum do dia a dia, que eu espero que você não se identifique, mas se você se identificar, fica a dica. Vamos supor que você chegou em casa e você colocou um frango no forno. Um frango para assar no forno. E você esquece esse frango no forno e ele acaba queimando. E aí você tem um parceiro, uma parceira,
E aí, de imediato, quando o frango queima, você vira pro outro e fala assim, meu, mas você também nem me avisou, por que você não me avisou pra tirar o frango do forno? Será que você não ouviu? Será que sou tudo eu? Será que eu que... Aí o outro já fala, mas você que colocou o frango no forno, você que tinha que ter olhado, mas você podia ter me avisado. E aí começa toda uma discussão, um colocando a culpa no outro de quem que é responsável pelo frango ter queimado. Isso acontece na sua casa? E a gente vai abordar, vai pro outro extremo, depois a gente volta, porque é esse exemplo, é essa pessoa que coloca a culpa em tudo que acontece, principalmente nos outros, que a gente vai destrinchar. E é dela que eu vou tratar como tema central desse vídeo. Mas eu quero levar você para um outro extremo, só para você saber que esse outro tipo também existe. E aí eu posso abordar num outro momento, tá? O outro extremo é aquela pessoa que acredita fielmente que tudo que acontece na vida dela é culpa dela. Ela é responsável pela desgraça do mundo, a desgraça na vida dela, os eventos naturais que acontecem com ela, tudo que dá de errado na vida dela, ela acha que é culpa dela, né? Sem entender que a gente não tem esse controle, esse poder todo. Uma coisa é responsabilidade, uma coisa é culpa. Responsabilidade pelo que você tá vibrando, o que você tá atraindo, sim, positivo. Você tem que se questionar, você tem que observar. Mas culpa não. Responsabilidade por tudo, por todos, isso não existe. É um extremo muito absoluto que a gente precisa tentar fugir disso, tá? O outro extremo, o outro extra que eu venho trazer pra vocês aqui agora, o outro extremo que eu venho trazer pra vocês agora é pessoas que colocam a culpa na fé. Se responsabilizam a fé por tudo que acontece na vida delas, né? Ou seja, um exemplo, você estaciona um carro na rua, né? E aí quando você estaciona esse carro na rua, uma árvore cai bem em cima do seu carro, né? Ai, estão testando a minha fé. Ai, Deus tá testando a minha fé pra ver se eu perco a paciência. Ai, porque que tá me punindo pelo que eu fiz com o outro em determinada situação. Porque eu mereço mesmo. Porque é uma desgraça, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito, que é um extra que eu trouxe pra vocês identificarem pessoas ao seu redor, tá? Sem o julgamento, só observe. E por que, Jéssica? Por que é tão difícil a gente perceber essa culpa? E por que a gente coloca essa culpa no outro de forma tão automática? Por que isso é tão automático? E tem 6 fatores principais para isso acontecer. Por que é tão fácil colocar a culpa no outro? Por que isso vira um hábito automático, tá? E a primeira coisa que eu venho trazer aqui para vocês é: culpar os outros é muito fácil. Pensa na facilidade que é isso, você não precisa ter responsabilidade sobre nada, tudo é culpa do outro, tudo é culpa do externo, tudo o que acontece, automaticamente você retira a sua responsabilidade, você tira o seu time de campo e passa para alguém. Ó, ele fez errado, isso aconteceu por causa dele. E isso é muito fácil, porque você não precisa lidar com as consequências imediatas. Que consequências imediatas, Jéssica? Vamos supor que você perceba numa ocasião que você tem responsabilidade naquilo. Assumir a responsabilidade daquilo é dizer, eu estou errado, me desculpe. É assumir as consequências que vêm de um ato. Às vezes você está numa empresa, em um ato que você tem, quando você culpa o outro, você meio que empurra para o outro a responsabilidade. Agora, você assumir é você pegar todo o efeito dominó que aquele ato que você teve, que causou, e você trazer para si e falar assim, agora eu tenho que resolver, né? E aí pode ser o seu tempo, pode ser a sua dor de cabeça, pode ser várias coisas que você vai ter que lidar para resolver aquele problema. Então é mais fácil culpar o outro, né? Mesmo a gente sabendo que nós somos os únicos responsáveis por aquilo que aconteceu, muitas vezes o nosso cérebro prefere pegar uma rota mais fácil, né? Então ele vai pelo caminho mais fácil, que é o ego. Ele na questão de autoproteção, ele não quer lidar com aquela questão agora de fragilidade, de perceber suas sombras, as suas fraquezas, então ele empurra para o outro a responsabilidade. Ele empurra e ele aponta a responsabilidade, passa a responsabilidade adiante. Então é muito mais fácil.
Segundo ponto, porque culpar os outros é muito automático. Culpar os outros funciona muito bem como mecanismo de defesa, né? Lembra que eu falei, é muito fácil porque, né, dói demais assumir a responsabilidade, dói demais. Pode ser um simples me desculpe, pode ser muito pesado para algumas pessoas. Algumas pessoas têm muita dificuldade de falar me desculpe, né? Me perdoe, eu errei, eu não devia ter feito isso. Como nós podemos corrigir? Como nós podemos melhorar? Naquele exemplo que eu dei, não, o erro foi meu, eu coloquei o frango, eu devia ter colocado um cronômetro. Já que eu coloquei o frango no forno, eu deveria ter olhado. E se eu quisesse que você me avisasse, eu deveria ter te falado, olha, será que você pode me avisar? Porque talvez o cronômetro que eu coloquei não funcione, ou eu não lembre, ou não ouça. Então, como uma forma secundária, você pode me ajudar nisso? E o outro pode dizer sim ou pode dizer não. E aí, funciona como um mecanismo de defesa, e mecanismo de defesa Freud explica muito bem, que são campos do nosso inconsciente que eles bloqueiam aquilo de você enxergar a sua culpa, não necessariamente culpa, mas a sua responsabilidade naquele fato, né? Então, existem várias formas de você se justificar, você fugir daquela questão. E botar a culpa no outro é um dos mecanismos de defesa, sempre apontar o dedo para outro lugar, né? E aí até tem desenhos falando quando você aponta o dedo, tem mais dedos virados para você do que o que você tá apontando, né? Então é bem isso. A terceira coisa é culpar os outros quando nós perdemos o controle. Nossa, é muito simples fazer isso, né? É muito automático fazer isso. Então você perde o controle de uma situação e você simplesmente culpa alguém, porque é muito mais fácil. Então pensa assim, você tá numa argumentação, numa discussão, numa conversa, e aí você perde o controle. Quando você perde o controle, você vira pro outro e fala assim, mas aí você xinga o outro. Aí quando você xinga o outro, você fala assim, mas eu também te xinguei porque você provocou, né? Aí quando você chora, fala assim, mas você me magoou. Aí você coloca a culpa no outro, do seu choro, da sua emoção, porque o outro provocou aquilo em você. Ou você tem uma reação inesperada, que você toma um susto até da sua própria reação, porque é uma sombra ali, é uma coisa emergindo que você não quis olhar, que você não quis resolver. E aí o outro percebe, e o outro percebendo, mas você também, você tinha que entrar nesse assunto, você tinha que falar sobre isso, né? Então, quando nós perdemos o controle, nós costumamos culpar o outro, porque é muito difícil olhar para dentro, se conhecer e reconhecer o quanto a gente tá errado numa situação, né? E às vezes é coisa tão idiota, já presenciei cada situação assim muito pequena, né? Onde até mesmo a pessoa delega a responsabilidade pro outro porque ela não quer fazer, já sabendo que o outro não vai fazer como ela, pra no final ela culpar você, você não fez do jeito que eu queria, mas você já sabia, por que não foi lá você e fez, né? A quarta culpa, que é muito fácil, é você culpar os outros para proteger o seu ego fragilizado. Culpar os outros, como que eu posso explicar isso? Quando você tem o ego fragilizado, você entende que você tá certo e tá todo mundo errado. Então, quando alguém vira pra você e fala que você tá errado, que talvez você possa ter a possibilidade de ter se enganado, você não aceita aquilo. Você acha que você é o incrível, o especial, aí é o seu orgulho, o seu instinto do orgulho inflado, exacerbado, achando que é muito mais superior do que todas as pessoas. E aí você não aceita que você pode estar errado naquela situação, que você pode estar vendo a coisa muito maior ou muito menor do que realmente é. E as outras pessoas percebem isso e tentam te alertar. E aí o seu ego não permite assumir o errado. De novo, a desculpa, de pedir desculpa, de assumir que tá errado, de falar assim, nossa, é verdade, vocês têm razão, né? Então, culpar os outros quando você sente que seu ego foi atacado, foi fragilizado, é uma coisa muito comum, né?
Tem gente que também culpa os outros pra se fazer de vítima, né? Essa mesma coisa de ego fragilizado, às vezes você se sente o máximo e tudo mais, ou às vezes você se coloca como vítima na situação. Então, pra não assumir que eu tô me sentindo especial, o incrível, o certo, eu me coloco numa posição de vítima. Ah, não é. Se vocês estão falando, tá bom. Né? Bem uma questão assim, se vocês acham que eu tô sempre errado, o que eu posso fazer? Né? Muita gente faz isso. E é uma posição de vítima por um ego fragilizado. De não saber argumentar, não saber dialogar. É mais fácil culpar os outros. Ah, tá bom, se vocês querem pensar assim, né? Uma quinta forma é culpar os outros para ajudar e explicar uma situação. Quando alguma coisa sai errado. Deixa eu esperar. Essa eu não lembro. Uma quinta forma de culpa é quando você culpa alguém para ajudar outra pessoa ou para explicar uma situação. Então muita gente acha que tá ajudando o outro, falando assim: olha, você tá certo, o outro que é culpado. Você tá perfeito, o outro errou. Não existe numa situação um só ponto 100% certo. Existe um balanço ali que precisa de um equilíbrio, precisa encontrar um centro da questão. As coisas precisam ser resolvidas com um meio termo. Culpar alguém, olha, isso daí, esse trauma, isso que você tá acontecendo na sua vida, é tudo culpa da sua mãe, que fez isso, isso e isso com você. Isso daí é tudo culpa daquele seu colega de trabalho que te deixou assim. A pessoa faz isso e a pessoa se sente bem quando joga essa responsabilidade, essa culpa para outra pessoa. Por quê? Primeiro, porque ela se sente um alívio, né? Porque aí a responsabilidade não é dela, foi o outro que fez isso comigo. E o outro motivo é porque ela encontra uma explicação. Ai, nossa, então é por causa disso. Ok, agora eu aceito, agora eu entendo. Porque olhar pra dentro de si e falar assim, por que eu atraí aquela situação pra minha vida? Por que fulano fez isso comigo? Que eu abri brecha? Como eu estou? Qual é o meu estado vibracional, emocional, mental, pra aquela pessoa ter chego até mim e ter feito essa bagunça na minha vida e eu permiti? Por que eu atraí esse tipo de situação pra mim? O que eu tenho que aprender com isso? Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Então é mais fácil colocar a culpa no outro. É muito mais fácil. É muito mais conveniente, né? A sexta forma, que é muito automático da gente culpar outras pessoas, é quando nós culpamos os outros para que nossas ações sejam aceitáveis socialmente. Como assim, Jéssica? Vou dar um exemplo. Você teve um chefe muito carrasco, muito autoritário, muito mandão, e ele não sabia gerenciar pessoas, ele não sabia liderar pessoas, ele era na base do ferro e fogo, autoritarismo, enfim. E aí, você era funcionário dessa empresa e um dia você sai, você acaba abrindo a sua própria empresa e acaba tendo o mesmo ato, a mesma ação. E aí as pessoas começam a falar isso pra você: nossa, você é muito grosso, você é muito autoritário. E aí você fala assim: é assim que as coisas funcionam, meu chefe também era assim, você tem que engolir porque as coisas funcionam assim. Percebe que você tá culpando o seu ex-chefe por uma ação que você tá tendo hoje pra justificar como você age. Como você age naquele momento, em vez de olhar, refletir. Aí entra nas outras bases de se desculpar e perceber que não, talvez não seja a melhor forma de liderar pessoas, talvez não seja a melhor forma de gerenciar uma empresa, né? Então isso é muito comum. Tudo isso que eu falei, essas formas automáticas de colocar a culpa no outro, elas acontecem na maior parte das vezes porque nós somos treinados desde muito cedo a competir, né? Então na escola tem que ser o melhor da sala, o melhor jogador do time, o melhor funcionário do mês. E isso leva a gente numa racionalização de querer buscar a perfeição. Eu preciso ser mais perfeito que o outro, eu preciso ser mais especial que o outro, eu preciso ser mais incrível que o outro. E aí, quando acontece alguma falha, algum erro, alguma situação que não foi tão legal, que não foi tão agradável, que causou dano ou prejuízo
a alguém, ou a situação, ou a empresa, ou a família, é muito difícil assumir isso, porque você vai ter que assumir a sua responsabilidade dentro daquilo que aconteceu, né? Se desculpar, corrigir, melhorar, tentar consertar aquilo, né? Tentar ver a melhor maneira de sair daquela situação. E aí você vai se reconhecer como não tão perfeito, né? E aí é onde o seu orgulho fica. O seu orgulho vai gritar porque ele quer ser o incrível, ele quer ser o perfeito. Como assim você errou? Como assim você cometeu essa falha? Como assim você não pensou nisso antes, né? Então a gente se cobra essa perfeição o tempo todo. A gente precisa suavizar isso. É muito comum a gente se esconder atrás desses muros criados pela nossa mente, esses instintos também humanos, que alguns chamam de 7 pecados, eu chamo de instintos humanos, para se defender das frustrações. De maneira inconsciente, lembra que eu falei? Automática. Se você não sabe como é mente consciente, mente inconsciente, tem vários vídeos aqui no canal para você assistir sobre isso. E por mais que o indivíduo saiba que ele cometeu um erro, a sua mente ativa esses mecanismos defensores para encontrar maneiras de sair daquela situação e de escape da culpa. Ele não quer pegar a responsabilidade por aquilo. Né? A primeira forma automática, quando você tem muitos mecanismos de defesa, quando você não se conhece, quando você não tem o autoconhecimento profundo de quem você é, de saber que a perfeição é impossível, nós somos seres humanos perfeitamente imperfeitos, com todas as nossas características, você vai se cobrar algo inatingível. E você vai cobrar dos outros algo inatingível. E aí você sempre vai jogar a sua responsabilidade pro outro como forma de culpa, né? E como deixar de culpar os outros, Jéssica? Como é que eu faço então? Olha, eu me identifiquei com uma, duas, todas as características. Os exemplos que você deu, nossa, bateu aqui comigo e eu não sei o que eu faço. Como é que eu mudo isso? Tem como mudar? Tem como mudar isso. Tá, e eu vou dar um passo a passo pra vocês pra conseguir já mudar, inverter um pouco essa situação. Sem cair no outro extremo daquela pessoa que eu falei, que acha que a culpa é tudo dela, que a responsabilidade é tudo dela. Não é assim. Então vamos no passo a passo para conseguir chegar num equilíbrio, tá? De responsabilidade consciente. A primeira coisa é reflita. Sempre que você perceber que a situação não tá legal, que você teve uma falha, um erro, que não foi do jeito que gerou uma frustração para alguém, gerou uma frustração para você mesmo, ou no lugar que você vive gerou um conflito, uma situação, uma energia desagradável. Faça um esforço para reverter essa situação. E às vezes reverter essa situação, não estou falando de manipulação, manipular tudo e a todos para sair do jeito que você quer e você sair ileso. Não, às vezes é um pedido de desculpas. Às vezes é um abraço, alguém falou, desculpa, nossa, eu tô com a cabeça à frente, eu não devia ter falado isso pra você. Não é nada disso. Se explique, converse, resolva. Se já deu consequências, já teve consequências, efeito dominó daquela sua ação, tente ver como você consegue amenizar os efeitos daquela situação, né? Como que você pode dar, olha, eu sei que teve esses erros, e aí, como é que a gente pode resolver? Como é que eu posso resolver? O que eu posso fazer para amenizar tudo isso, né? A segunda coisa, saia do automático. É possível adotar novas maneiras de como você se comporta. Eu chamo isso de neuroplasticidade neural, né? Ou cerebral, como alguns chamam. O nosso cérebro ele é flexível e maleável. Conforme nós vamos saindo do tentar culpar o outro e pelo menos parar, e tentando achar outros caminhos, a gente vai formando caminhos neurais que vão dar novas respostas de comportamento. Então não vai ser automático culpar o outro. Você vai tentar tanto repetir qual é a minha responsabilidade, como eu posso melhorar. Você vai estar tão consciente e presente para isso que vai começar a formar novos caminhos neurais diferentes do que automaticamente culpar o outro, mas sim refletir qual é o meu papel nisso, né? Então, bastando que você condicione, você é quem manda na sua mente.
A sua mente ela foi feita para pensar, para raciocinar, para criar caminhos, para ter ideias. Só que ela precisa de um diretor, ela precisa de um gerente, ela precisa que você direcione o que você quer que ela faça, como você quer que ela faça. Se você deixar, ela vai seguir pelo caminho sempre automático e mais fácil, mais conveniente. Lembra dos mecanismos de defesa, do ego e tudo mais, certo? A terceira coisa, saia do papel de vítima, né? Pare de se colocar em situações que, ai, não tem solução, ai, não tenho o que fazer, ai, coitado de mim. Saia dessa posição de, ai, eu não posso fazer nada, a culpa é do outro, é o outro que fez isso comigo e eu não tenho o que fazer. Sai dessa posição de vítima. Enquanto você ficar achando que você é vítima do universo, das pessoas, de tudo que acontece com você, você não vai conseguir sair desse papel. Você sempre vai estar culpando o outro. Qual é a sua responsabilidade nisso? Jéssica, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma, não fui eu que fiz. A pessoa que causou esse estrago todo. Ok, mas por que você atraiu isso para sua vida? Que tipo de aprendizado tem aí? Como estava seu campo energético? Como estavam seus pensamentos? Como estavam suas emoções? Você estava se amando? Você estava se cuidando? Você estava preservando a sua energia? Como que o seu campo tá? Você estava dizendo sim quando queria dizer sim, você estava dizendo não quando quer dizer não. Tem vários vídeos aqui no canal aprofundando ainda mais esse tema. Busca conhecimento para entender como que isso funciona. Você com o autoconhecimento e você como um espírito vivendo essa experiência. Por que que isso chegou até você? Né? O que tá querendo te mostrar com tudo isso? Sai do papel de vítima e atua, né? Atua, leia a coisa como ela é e se posicione. A quarta coisa é assuma suas falhas e suas sombras. Parece repetitivo, mas quando nós não assumimos nossos erros, nós não reconhecemos as oportunidades nós não reconhecemos as oportunidades de crescimento e aprendizado. Nossa, que oportunidade incrível! Agora que eu tomei um tropeço, eu errei, eu tô vendo como que eu posso melhorar. E vai ficando cada vez melhor, e vai ficando cada vez mais incrível. E se alguém chega pra você e mostra essas sombras, essas falhas, aponta isso pra você, em vez de você culpar e responsabilizar essa pessoa, você tá me falando isso porque você também é isso, aquilo, blá blá blá. Fulana me falou aquilo, mas ela também. Por que você não aprecia essas pessoas que estão ao seu lado falando isso pra você? Porque as pessoas que mostram suas falhas, mesmo correndo risco de você apontar o dedo pra elas e responsabilizá-las e apontar as falhas dela quando ela tá tentando te ajudar, tá tentando mostrar. A gente tem que apreciar as pessoas que têm coragem de mostrar pra nós os nossos erros, as nossas falhas, em vez de só dar um tapinha nas nossas costas e falar que a gente é incrível. Às vezes a gente precisa, sim, de alguém falando que a gente é incrível, mas principalmente aquelas pessoas falando, olha, você tem um potencial gigantesco, mas isso daqui você precisa melhorar. Você já prestou atenção que você faz isso com uma certa frequência? Você já percebeu que isso daqui está prejudicando isso e isso na sua vida? Essas pessoas são extremamente valiosas. A gente tem que manter perto, a gente tem que ouvir, a gente tem que analisar. Não tô falando pra você levar totalmente em consideração, a gente tem até um vídeo aqui sobre isso, sobre a opinião dos outros, até quando ela é válida, até quando não é. Assiste se você não assistiu ainda. Mas essas pessoas, se elas estão falando, correndo o risco de tomar pedradas, é porque elas querem o seu bem, elas querem a sua evolução, elas querem o seu progresso, né? Então, sempre tenta focar nas suas sombras, nas suas falhas. E por que eu trago a questão de sombras, né? Porque eu não gosto da palavra defeitos, e eu já tenho um vídeo também sobre defeitos, que eu falei sobre isso. Que quando eu falo de sombras, é uma dificuldade gigantesca ver as nossas próprias sombras. Por quê? Porque geralmente é o que a gente não gosta no outro, né? E eu posso até falar sobre isso mais pra frente, em um outro vídeo, porque é uma questão bem longa. Que geralmente aquilo que a gente não gosta no outro, ou critica no outro, ou vê com maus olhos, existe alguma coisa dentro de nós com aquilo. Um desejo reprimido, uma repressão, um julgamento, algo que a gente gostaria de ter feito e não fez, que aquela pessoa fez, ou que aquela pessoa que a gente não consegue, que é uma dificuldade. Então, observem as coisas que você anda julgando, porque com certeza diz muito mais sobre você. Eu não lembro como que era aquele ditado. Vocês lembram como que era aquele ditado? Quando Pedro
fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. É alguma coisa assim, eu não sei se são exatamente esses nomes, mas é mais ou menos isso. E também dentro dessa questão de assumir as falhas e sombras, eu quero que você pense na sua energia. Você tem uma quantidade de energia para gastar com você, para olhar para você, para cuidar de você, para cuidar de todo esse sistema que tem dentro de você, né? Tanto o interno, corporal, quanto o emocional, mental, dimensional, espiritual, energético, vários campos. Então, eu acho que nem dá tempo de culpar alguém por alguma coisa. Você tem tanto para olhar sobre você, você tem tanto para entender sobre você, e você tem uma quantidade de energia limitada para você. Se você começar a cuidar da vida do outro, você vai tendo que puxar mais energia do planeta, do cosmos, do universo, de Deus, para você conseguir cuidar da sua vida e da do outro, né? Olhar para você e olhar para o outro, né? Então, cuidado com a sua energia, cuidado como você administra essa energia. E a quinta coisa que eu quero falar aqui é perdoe-se. Se você já fez algum desses atos que eu falei acima, se você é esse tipo de pessoa, ou se você já foi, você pode começar daqui pra frente tendo consciência disso que eu tô trazendo pra você, porque às vezes era automático pra você, assim como muitas vezes foi pra mim. Nós somos seres humanos, falhos, estamos aprendendo, estamos em processo de aprendizado. Então, muitas vezes nós erramos e o importante é você ir enxergando cada vez mais e saindo do inconsciente, do automático, trazendo para o consciente e fazendo escolhas melhores. Quando você se deparar com essa situação, nossa, a Jéssica já me falou, eu vi no vídeo dela, eu vi no aulão ela explicando que não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou ficar estagnado, minha vida não vai andar, eu nunca vou me conhecer direito, eu nunca vou entender quem eu sou, o que me aciona, o que não me aciona. Então eu preciso me perdoar se eu já fiz isso, né? A gente vai falhar inúmeras vezes, a gente vai errar muito, muito, muito pra gente aprender. Uma criança, ela não nasce e já sai andando, né? Uma criança, ela passa pela fase de engatinhar, ela vai com o joelho, aí ela levanta, aí ela cai mais uma vez. Você pune a criança porque ela caiu? Você fala, nossa, que criança idiota, caiu. Você não faz isso, ninguém faz isso. Então por que você faz isso com você? Né? Por que você faz isso com as outras pessoas? Então, perdoe-se mais, né? Você continuar cometendo esses mesmos erros é uma questão de escolha a partir do momento que você sabe. Cada vez ir fazendo isso menos, errando menos, errando menos, errando menos. Portanto, gente, vamos procurar se autoconhecer, vamos se conhecer, vamos entender aquilo que nos incomoda pra gente tentar evitar, entender, antecipar. Vamos tentar entender aquilo que nos aciona. Vamos entender as nossas falhas, as nossas sombras, as nossas fraquezas, os nossos potenciais também. Vamos entender como o outro funciona, como a gente pode se relacionar melhor com o outro, o que cabe, o que não cabe. A vida vai ficar tão mais leve, tão mais fácil. Puxa a responsabilidade das coisas para você, mas não ache que tudo é responsabilidade sua. Existem eventos fora do nosso controle. Eu já falei sobre controle algumas vezes aqui. Mas é isso que eu tinha para falar sobre culpa e especificamente aquelas pessoas que culpam os outros. Então, a gente trabalhou todos os aspectos de formas de culpar os outros, por que isso é automático, como você fazer para começar a reverter tudo isso. Eu espero ter te ajudado, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha conectado com coisas e situações que você já passou, para tentar evitar alguns conflitos e algumas coisas lá na frente, tá bom? Deixa aqui seus comentários pra mim, o que você achou, se você conseguiu entender, se você não conseguiu entender. Se você quer saber mais alguma coisa, eu respondo, eu leio todos os comentários, os inbox. Muito obrigada por todas as mensagens. Eu tenho adorado ler cada uma delas e todas as mensagens e temas que vocês têm me falado. Fala disso, fala daquilo. Gostei de tal exemplo que você deu. Muito legal, muito divertido. E é isso aí. Deixa seu like aqui no vídeo, comentário, ativa o sininho, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Beijo.